Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos. Bora falar de Fluminense, bora falar de Flusão. Galera, antes de qualquer coisa, não se esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Batemos a meta. 97 mil inscritos no canal Hora do Flu. Muito obrigado. Você faz parte dessa família. Você faz parte de tudo isso. Então, muito obrigado de verdade, né? Poxa, 97 mil. Faltam apenas 3 mil inscritos para alcançar 100 mil e conquistar a plaquinha. Meu Deus do céu. Que bom. Que bom. Eu agradeço de verdade por ter você aqui. Galerinha, vamos para as informações. Fluminense anunciou agora de forma oficial a saída do Fuentes, né? Finalmente, né? Fuentes que não tinha muita vaga no Fluminense, Fluminense ali com vaga de estrangeiro, né? Aquela situação. A gente tem aí o Fuentes, né? Que não seria utilizado, então foi emprestado para o Fortaleza, tá bom? Então Fluminense, ó. Fluminense concluiu nessa sexta-feira a transferência do lateral Gabriel Fuentes para o Fortaleza por empréstimo. Uma opção de compra, o colombiano possui 34 jogos e 5 assistências com a armadura tricolor. O clube deseja tudo de sucesso no jogador da temporada. Pelo que eu estou vendo, pessoal, a gente vai ter ali um Gabriel Fuentes deixando o Fluminense, mas o Fortaleza deve pagar o salário de forma integral, tá? Então, Fuentes aí se despedindo né, do Fluminense, lembrando que tem contrato longo com o Flu até 2028, vamos ver se ele vai mandar bem lá e depois o Fortaleza vai comprar porque tem uma opção de compra. Aí o Fortaleza já anunciou de forma oficial ali a chegada do jogador. Desejo tudo de sucesso por Fuentes. Fuentes evoluiu muito no Flu, pensando ali em físico, né? Ele evoluiu bastante o físico ali. Então assim, muito legal. Então, tudo de bom aí pro Fuentes. E é isso. Vá com Deus! Outro que também pode estar deixando o Fluminense é o Lescano, tá? Segundo o Saulo Alves, que cobre lá o Fortaleza, ele trouxe que o Fortaleza acertou também a ida do Lescano para lá. Então não seria só Fuentes, Rubem Lescano estaria também indo ali para o Fortaleza por empréstimo, tá? Por empréstimo. Então é isso, né? Porém, entretanto, todavia, o GE trouxe mais tarde que a negociação ainda não está fechada e que tem situações a serem resolvidas, né? Exemplo, próprios times lá do Paraguai também estão interessados ali no Lescano e conseguir esse empréstimo. Só que aqui já é um caso que a gente precisa analisar bem. O Fuentes tem 29 anos, não acho e nem acho que assim, sabe? Fuentes no futuro vai ter bola para jogar aqui. Eu acho que não, eu acho que o Fluminense olha para frente. Já no caso do Lescano, a gente tá falando de um jogador super promissor que o Fluminense tem. É um jogador que tem uma boa capacidade técnica, falta ainda melhorar muitas coisas, mas é um jogador que tem qualidade. No caso do Lescano, o empréstimo dele não pode ser visto como algo normal, né? Por quê? Existem dois cenários aqui. O Fluminense emprestar o Lescano para não se livrar, não quero mais o jogador, não quero pensar no futuro com ele. Ou o Fluminense emprestar por um Fortaleza, que ainda estará no Brasil, por mais que seja a Série B, ainda é um ótimo nível de futebol, melhor do que ele voltar lá para o Paraguai. Então o que eu quero dizer para vocês, meus amigos, é exatamente isso. Se eu sou o Fluminense, né, como eu sou o Fluminense, você também é, mas assim, se eu tivesse que escolher, eu optaria em ter um Lescano no Brasil, tá? Jogando ali no Fortaleza. Eu daria preferência para ele ir pro Fortaleza, jogar, ganhar minutos, quem sabe ser titular, fazer gols, dar assistências. Porque o Lescano tem duas situações aqui. Ou o Lescano desenvolve o seu futebol a ponto de poder reforçar o Fluminense no futuro, ou outro ponto, o Lescano se desenvolve no futebol a ponto de gerar renda, dinheiro, porque ele é um ativo do Fluminense e o Fluminense pagou caro pelo jogador, né? Então o que eu quero dizer para vocês é isso. Se eu sou o Fluminense, eu preciso ter um pouquinho mais de expertise na hora de emprestar o Rubem Lescano. Tá? O Lescano não dá para emprestar como você estivesse emprestando o Fuentes, por exemplo, que já tem 29 anos. Né? O Lescano é uma joia, um jovem, pode render grana, então a gente precisa cuidar com mais carinho. Mas eu também reconheço que pro Lescano ainda jogar no Fluminense, eu acho que falta bola pro Lescano. Minha opinião, tá? Mas eu vou te falar, torço muito pro jogador, é um jogador que eu gosto, tem características que eu gosto, mas hoje jogar naquele meio de campo ali, o nível tá ridículo de alto. Fica difícil pro Lescano realmente jogar. Outro jogador que
né? Zubeldia quer, a diretoria do Fluminense fez uma força danada, mas pode não acontecer, tá? O Coelho, olha isso, pessoal. São Lourenço acredita que a negociação por Alex Coelho esteja encerrada. Um membro da diretoria da Argentina, né? Um membro da diretoria do clube argentino afirmou que ele não sairá do clube, a menos que acione a cláusula de rescisão. O que acontece? A torcida do Fluminense fez uma força muito grande, né, para não contratação do Coelho. Não sei se você tá sabendo, mas tem uma hashtag rolando aí nas outras redes sociais, Coelho não, né? O Coelho não, né? Então, assim, existe uma movimentação da torcida do Fluminense que não quer o jogador. Por outro lado, lá em São Lourenço, ele é super valorizado, tá? Tanto é que, se eu não me engano, dos últimos 17 gols deles, o Coelho participou de 9. Então, assim, é um cara que é muito importante para aquele contexto e para o time argentino, entendeu? Então, assim, olha só que loucura. No Fluminense, a torcida não quer ele. Lá em São Lourenço, eles não querem perderem ele, entendeu? E, com isso, a diretoria do clube argentino definiu: se quiser contratar o Coelho, vai ter que se acertar com o jogador, algo que o Fluminense até já teria se acertado, segundo as informações, e também pagar a multa rescisória. Se você não sabe como funciona a multa rescisória, é como o nome diz. Você paga uma multa e essa multa, ela rescinde o contrato do jogador, né? Então o Fluminense teria que pagar 6 milhões de dólares para poder rescindir o contrato, né, do Coelho com o São Lourenço e fechar a contratação do jogador. Aí eu fico me perguntando, será que o Fluminense vai fazer isso? Eu sinceramente acho que não, pessoal. Por 2 motivos. Primeiro motivo, Coelho não viria para resolver os problemas do Fluminense. Coelho viria para ser apenas mais um nome, para compor o elenco, para ser mais uma peça de centroavante. Então, não vale a pena você investir um valor muito alto. Segundo, você vai investir um valor também muito alto em um clube onde claramente os seus torcedores não querem a contratação do Coelho, não enxergam o Coelho como um nome que possa nem ajudar, nem compor elenco. E uma coisa eu preciso falar. Agora o Thiago Torcedor. Não o Thiago que tá trazendo informação, mas Thiago Torcedor aqui. Galera, se você vai compor elenco, loucura você compor elenco por um jogador que você vai ter que pagar 6 milhões de dólares, né? Que talvez se torne aí perto do jogador mais... uma das maiores contratações da história para compor elenco por um jogador que não tem bons números. Não faz sentido. É aquela famosa frase que minha avó falava, tá? É cutucar a onça com vara curta. É cutucar a onça com vara curta. Então, assim, eu acredito que essa situação do Coelho não vai pra frente. Se for, é porque o Fluminense vai forçar muito, e eu acho que é um caminho bem difícil pra você ir, né? Um caminho que é você duelar ou você ficar com uma queda de braço como a torcida do Fluminense. Eu não acho que esse é um bom caminho. Até porque, pessoal, se você parar e pensar hoje, o Fluminense está vivendo um ótimo momento dentro de campo. O Fluminense tá jogando bem, tá duelando alto, tá jogando contra os melhores times, tá se saindo bem, né? Então, assim, não tem pra que tu arrumar uma guerra por causa de um jogador. Eu acho que nesse momento é o momento que todo mundo tem que seguir unido para chegar a um denominador comum. E esse denominador comum ser ali, né, o título. Só que, pô, vai contratar o Coelho? Não faz sentido, tá? Agora, o que a torcida quer muito que o Fluminense faça e as coisas parecem que vão... o canhão vai virar para isso, é a vinda do Boanga. Se anteriormente a diretoria, né, eu soube disso, que a diretoria não acreditava que Boanga seria um nome que faria a torcida ir no aeroporto, faria a torcida ficar empolgada, faria a torcida se mobilizar em volta de um nome, ser basicamente unanimidade. Eles não acreditam que o Boanga tinha essa capacidade. Só que viram que agora tem. Por quê? Com tudo que aconteceu, o Elei não querer negociar o jogador, negociações encerradas, a torcida do Fluminense fez também, tá, uma força nas redes sociais para que o Fluminense tentasse voltar a negociar com o Boanga. E olha a notícia que sai hoje, né? Aí é o que eu te falo, a diretoria do Fluminense lendo bem o que está acontecendo, né? Lendo as cartas que estão na mesa. E segundo a informação que saiu agora, Fluminense ainda não desistiu de Boanga, né? Então aqui, ó, segundo o nosso querido Brandão do Lance, vai dizer que, ó, travada devido às dificuldades e tal,
vai dizer que o Fluminense não desistiu do gabonês Denis Bouanga. Segundo informações do repórter do lance, o tricolor ainda não descarta uma possível chegada do atleta, com a postura de cautela no momento. Então, assim, o Fluminense, por mais que a galera tá falando lá fora, as negociações estão encerradas, o pessoal lá tá fazendo um ótimo trabalho, né? O meu xará, Thiago, né? Thiago Brandão, não é? A gente tem o Christian também fazendo um grande trabalho lá fora, cobrindo. Mas internamente o Fluminense não desistiu de Bouanga. Então, assim, não sei se o Flu vai tentar fazer uma última cartada ou a cartada final. A cartada final por Bouanga. Mas a torcida do Fluminense está sim se mobilizando e pedindo à diretoria do Fluminense que tente a contratação. Ainda mais após a vitória do Fluminense contra o Botafogo, que ficou muito claro que se a gente tivesse um Bouanga na nossa vida, a nossa vida seria muito mais fácil e ele teria brilhado naquele jogo contra o Botafogo. Tava muito claro isso aí. Então, meus amigos, não acabou ainda. Tá? Não acabou. Fluminense tem aí até o fim desse mês, né? Até dia 3 de março. E Bouanga ainda está na lista. Bouanga ainda é um desejo não só da diretoria do Fluminense, mas também de toda a torcida. Então, eu acredito e peço, se sou o Fluminense, né, como a gente brinca aqui, nós somos o Fluminense, eu pediria ao tricolor para tentar uma última cartada para ter Denis Bouanga aqui. Precisamos desse jogador. Ele vai desequilibrar, ele vai nos ajudar. E com Bouanga, a gente vai atrás de título. Isso eu tenho certeza, tá bom? Então é isso, meus amigos. Não esqueçam de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho do tricolor. E é muito bom ter você comigo. Agradeço de verdade. Um beijão no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. E você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante. Você deve ter visto aí, passando produtos aí e tal. Lembrando, pessoal, se você comprar, você ajuda o canal Hora do Flu. Você não paga nada mais por isso. Você fica com o produto e ajuda ainda o canal. Olha só, todo mundo tá vencendo. Então, nos ajude aí se quiser. Pode comprar um desses produtos que estão aí no link pra você. Valeu! Compre a camisa do Flu e ainda fala: comprei essa camisa do Flu e tô ajudando a Hora do Flu. Pô, coisa linda. É isso, gente. Saudações tricolores. Eu vou seguindo nessa, pedindo a Deus aí para que o Fluminense faça uma grande temporada, né? E aí, saudações tricolores, fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.